Um vídeo que fez bastante gente chorar na Itália. Entenda por quê. Lo faremo per difendere la nostra libertà, perché noi non saremo mai schiavi e semplici consumatori in balia della speculazione finanziaria. Ecco la nostra missione, ecco perché oggi sono venuta qui. Saudações a todos. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante que tem a ver com os brasileiros, principalmente nesse próximo dia aí, desse domingo, que será decisivo para algumas coisas na sociedade brasileira. Bom, pessoal, é inevitável não comentar sobre o momento atual. As coisas estão muito severas, as pessoas estão bem polarizadas e não tem como ser diferente. Afinal de contas, a decisão é muito clara. Nunca foi tão óbvio, né? Embora ela seja binária, né? O bem e o mal, ela tem suas nuances. E nuances que o brasileiro, por incrível que pareça, está tendo o privilégio de escolher. E escolher vendo ainda, né? Como se estivesse sentado numa poltrona e percebendo tudo o que está acontecendo ao redor. Por isso que está muito simples de compreender. Afinal de contas, vejam os outros países aí que infelizmente tomaram decisões erradas na América. E olha o que aconteceu. Então nós temos exemplos aí como a Venezuela, que é um dos mais antigos, né? Que há 23 anos atrás escolheram um sistema e todo mundo saiu comemorando na rua porque achavam que era legal. E foi fadada realmente à falência como está hoje, um país rico em petróleo, falido, né? Muito triste. Nós temos aí o exemplo da Argentina, que se repetiu do mesmo jeito, porque são situações parecidas, está aí com um problema sério. Tivemos o exemplo do Chile, né, que teve até a questão do plebiscito para a mudança da Constituição, mas está lá, o povo ele não foi votar e infelizmente essa falta, né, de ir lá permitiu que uma esquerda assumisse. Tivemos agora o exemplo da Colômbia, que com 2 meses de governo já há manifestações na rua contra esse governo atual, que é de esquerda também. E tivemos aí também os episódios da Nicarágua que estão acontecendo, como por exemplo a expulsão lá de freiras, a perseguição à igreja. Enfim, por que tudo isso acontece? Porque o processo, né, o sistema de governo, o estilo de governar é o mesmo, né? Eles usam interesses iguais, usam objetivos iguais, formas iguais de serem feitos esses objetivos. E está muito ligado a uma agenda mundial. Vocês podem pesquisar essa questão da agenda, eu já comentei aqui em vários vídeos, mas está aí, a Agenda 2030 ela tem muito a ver com esse sistema de governar e está ligado também com os metacapitalistas e outras pessoas aí que pensam somente, né, no dinheiro, o materialismo puro. E outros valores então acabam ficando por trás, né? Valores esses estão conectados com família, com liberdade, com religião. Isso não são valores muito importantes. O valor é o materialismo e esse materialismo vocês entenderão no decorrer do vídeo algumas coisas que eu falarei aqui. É importante, pessoal, entender que essa polaridade está acontecendo, ela é inevitável. Polaridade essa que acontece desde quando o presidente atual foi eleito e não está tendo condição simples de governar. Tudo é uma grande guerra, uma grande batalha. Quando uma esquerda ganha, é democracia. Quando eles perdem, não é democracia, é golpe, né? Então tá lá, desde 2018 para 2019, né, quando 2019 assume o governo, o presidente atual, está sempre sendo barrado em um monte de coisas, mas dos últimos tempos para cá, a coisa ficou muito séria, né? Até o ponto de ter um gesto ali que é muito significativo, né? Que apareceu esse gesto aqui, que é uma coisa absurda. Pesquisem aí que eu não vou falar nem de quem que é a pessoa porque está havendo muita perseguição, né? E na posição que a pessoa tem que fez esse gesto, não, mas nem brincando poderia ter sido feito, né? Tem que ter um certo decoro, né? Tem que ter uma posição e respeitar essa posição com atitudes corretas, né? Mas aí já é um outro assunto, pesquisem aí que é mais fácil do que eu falar. Infelizmente não há mais liberdade, né? Infelizmente tudo é censura, tudo é bloqueado. Aqui mesmo, né? No que eu falo,
quantas coisas que a gente comenta que elas acabam caindo. A coisa está acontecendo diante dos nossos olhos e por isso que está havendo essa mudança drástica, né, na mentalidade das pessoas, porque agora elas estão sentindo que elas estão se tornando prisioneiras de um sistema. Parece que 1984 está acontecendo diante dos nossos olhos. E não é uma distopia à toa, é uma distopia programada, né? Porque a utopia é um mundo bom, um mundo legal, o mundo do beautiful people, né? Das pessoas lindas, as pessoas perfumadas, ricas, mas não é isso que está acontecendo, né? Todo mundo está sentindo na pele. E o Brasil, ele se torna hoje, perante ao mundo, perante ao planeta, a menina dos olhos, né? Uma nação que está crescendo, uma nação que, diferente de outros países do mundo, por esses episódios que aconteceram nos últimos anos, as tomadas de decisões do governo foram certas, por incrível que pareça, né? Muita gente que se informa com a velha mídia acha que está errado, né? Vê o ódio, vê as coisas, até vou colocar um vídeo depois, aqui no canal ou no canal Bastidores Ocultos. Se você não for inscrito nesse aqui, se inscreva e se inscreva também no canal Bastidores Ocultos, que eu colocarei vídeos interessantes ali para você repensar. Mas é um ódio gratuito criado, né, por alguns aí pela velha mídia, né? A pessoa nem sabe o que está acontecendo, mas ela está com ódio. E outros que estão muito atentos já perceberam que a coisa está certa. Então por que há pessoas que querem destruir um Brasil que está crescendo? A prova disso é que olha a inflação brasileira, olha os números brasileiros, como eles estão perante a outros países do mundo. Então, por mais, entre aspas, doida a decisão do presidente, ele acertou em tudo na pandemia, né, nas coisas que ele fez, no jeito de tomar, no que falou, na forma de ser, e está aí. Enquanto que o resto do mundo tomou decisões estranhas. E essa pandemia que aconteceu, ela foi muito contundente para mostrar essa questão da tirania, essa questão de como muita gente pode ser péssima como comando, né? Como muita gente pode ser ruim e pode trazer a dor para outras pessoas que elas deviam cuidar, né? Bom, a pandemia ela foi muito clara nisso e por isso que alguns países estão quebrados até hoje. E aí vem aquela história, né? Proposital ou não, isso foi um erro, isso foi uma coisa com método, será ou não? Bom, depois pesquisem, né? Tem vários vídeos interessantes, que se você é inscrito no meu canal você vai entender bem o que eu estou falando. Eu também tenho que usar meias palavras para não ter problema, mas a coisa é muito séria. O mundo parte para uma mudança drástica, uma mudança que ela é programada a uma agenda, que é a Agenda 2030, e o Brasil ele se torna uma potência porque ele tem tudo aquilo que o mundo precisa, né? Que é energia, que é território, que é também a questão das reservas naturais, a água, são várias coisas que o Brasil tem, alimentos, né? São várias coisas que o Brasil tem que são importantes. Então quem tomar o poder no Brasil, toma o poder de toda essa coisa que é muito valiosa no planeta hoje. Por isso que há essas brigas, por isso que há interesse de grupos que estão disfarçados de uma maneira ou de outra, né? E esse poder, como eu falei na live, né, eles podem ser tanto tomados por brasileiros, né, por brasileiros ou por instituições aí diferentes ou por outros povos, né? A gente vê a história acontecendo diante de nossos olhos, nós somos coadjuvantes dessa história. Bom, mas a regra é uma só, né? A ideia é justamente quebrar o amor das pessoas, esfriar os corações. E isso está acontecendo também diante de nossos olhos. Essa polarização de forma proposital que fizeram nós e eles, como eles criaram aí, ela é tão doida que chega ao ponto, por exemplo, de quererem proibir camisa verde e amarela, proibir o uso de alguns símbolos nacionais porque tem alusão ao candidato, ameaças, outras coisas estranhas acontecendo. Realmente é assustador e agora se torna assim um afunilamento que você tem que tomar uma decisão sim ou não, né? Uma decisão sim para alguma coisa ou não para outra coisa. Aí cabe a você, como cidadão, o que você quer para o futuro, né? Como eu falei, a Venezuela 23 anos atrás tomaram uma decisão, né? Olha o que aconteceu.
Talvez o que você decida agora não vá fazer influência exatamente nesse momento, será? Né? Do jeito que as coisas estão muito rápidas, pode ser que influencie. E nós temos um presidente que está todo momento sendo perseguido. E por que, né, ele está sendo perseguido? Porque existe aí um quarto poder, né, que é uma mídia que faz a mesma coisa no mundo inteiro. E lá na Itália não é diferente, né? Essa velha mídia combateu uma candidata que foi eleita, né, a Giorgia Meloni, da mesma forma que combatia o Bolsonaro aqui. A velha mídia está fazendo parte do mundo inteiro como um poder, como aconteceu lá em outros países, né, que influenciou, entre aspas, muitas coisas, decisões, né, e outras coisas mais, mas na Itália não foi diferente. Essa colocação ultradireita, direita radical, de fascista e outros adjetivos mais, como você pode ver aqui nessa matéria, que inclusive é de outra mídia nacional. Mas é um discurso da velha mídia que não está mais mexendo com as pessoas. É tanto ataque, tanta polarização que fica assim muito claro para quem tem um pouco de conhecimento ou quer buscar informação, que vê que estão forçando a barra. E isso está fazendo perder o encanto também, né? E muita gente opta em transformar, porque pelo fato de ser pátria, se você ser família e você ser a favor da liberdade, então você é fascista, é assim que falam, né? É os discursos ultranacionalistas. Então está acontecendo na Itália, aconteceu na Espanha, e é interessante que na eleição, né, que aconteceu domingo, Giorgia Meloni foi eleita, contrariando toda a pesquisa da velha mídia que falava que ela era violenta por ser da direita e todas essas coisas mais aí que eu mostrei na matéria. Bom, o discurso é o mesmo que acontece com o Bolsonaro, acontece com outros líderes da direita. E aí eu pergunto para vocês, né, por exemplo, se você pegar a época, que nem Bolsonaro fala muito do militar, né? É uma coisa até complicada de se falar, mas na época, em 64, quando você tem Cuba, em 1959, se tornando, depois de um golpe, ela se torna comunista, né, ou socialista ali, com apoio da União Soviética, e ela se torna, entre aspas, um caso de sucesso para aquela época, o que seria o Brasil hoje, se não aconteceria um golpe também no Brasil? Então, para aquele momento, o que era menos pior para o Brasil? Percebe como a coisa é colocada? Se você não entender a história, você acaba caindo no conto do que eles falam, porque existe uma história que aconteceu e existe uma história que é contada. Então você cai numa história contada e você acha que estava tudo errado. E agora? O que você pensa? Analise aí toda a história. Tem um vídeo aqui que eu linko, né, com 64, 1964. É um episódio interessante. Esse episódio até explica algumas coisas do que aconteceu naquela época. Bom, estamos vivendo um momento muito parecido agora, em que Deus, pátria e família e liberdade é um grande problema. O objetivo agora é fazer o discurso da Agenda 2030, que tem ali os promenores, que agora é geralmente criar esse caos no planeta, né? Que aí é problema de matriz energética, problema entre os povos e outras coisas mais, é desligamento da família, é a decisão em aos cultos de Moloque e outras coisas mais. Bom, o que a gente tem pela frente, né? Por que a Itália escolheu Giorgia Meloni com esse discurso que eu vou colocar para vocês agora? Por que a Itália escolheu? Porque a Itália foi o primeiro país da Europa a sentir na pele a pandemia que aconteceu lá em 2020. Inclusive aqui no canal tem uns vídeos que eu coloquei já alertando antes de acontecer, explicando algumas coisas, explicando por que aconteceu lá no norte da Itália, que faz a divisa ali com a Suíça, com a Alemanha, né? Por que aconteceu daquela maneira, quais eram os pormenores. Tem alguns vídeos que ainda estão no ar, tem outros que foram derrubados, outros que não entraram depois de um tempo, aí permitiram entrar, né? Tem coisa bem interessante aqui no canal que se você for inscrito, dá uma pesquisada ali, ainda tem coisa legal para você assistir, né? Mas conta essa época, porque aconteceu lá na Itália daquela maneira, naquela época. E é óbvio, né, que esse povo então sentiu
as tomadas de decisões do governo, né? A tomada de decisões dos líderes, sentiu na pele o que era ficar trancado em casa, o que é passar por todos os problemas, ficar sem dinheiro, ficar sem liberdade, virar escravo de um sistema, imposição de algumas coisas aí, né? Na marra. E realmente tudo isso aí fez o que? O povo repensar, peraí, o que eles querem implantar no sistema? Então nós temos essa candidata com esse discurso em que ela fala coisas que emocionaram muita gente. Eu vou colocar aqui esse discurso e dá uma olhada. Está traduzido embaixo, fica fácil para você entender. Embora esteja falando italiano, quem conhece italiano fica fácil, mas está em português, né, legendado embaixo. Dá uma olhada para você chorar também, porque é emocionante. Potrei farne tante altre di queste domande. A monte c'è quella che ci facciamo oggi: perché la famiglia è un nemico? Perché la famiglia fa così paura? C'è una risposta unica per tutte queste domande: perché ci definisce, perché è la nostra identità. Perché tutto quello che ci definisce in questo tempo è un nemico, per chi vorrebbe che non avessimo più un'identità e che fossimo solamente schiavi, consumatori perfetti. E allora è sotto attacco l'identità nazionale, è sotto attacco l'identità religiosa, è sotto attacco l'identità di genere, è sotto attacco l'identità familiare. Non devo potermi definire italiana, cristiana, donna, madre, no. Io devo essere cittadino X, genere X, genitore 1, genitore 2, devo essere un numero. Perché quando sarò solamente un numero, quando non avrò più un'identità, quando non avrò più radici, beh, allora sarò lo schiavo perfetto in balia della grande speculazione finanziaria, il consumatore perfetto. E questa è la ragione per la quale oggi noi facciamo tanta paura. Questa è la ragione per la quale oggi questo appuntamento fa tanta paura. Perché noi non vogliamo essere dei numeri, noi siamo qui per dire che noi non siamo dei numeri, noi difenderemo il valore della persona umana, di ogni singola persona umana, perché ognuno di noi ha un codice genetico unico e irripetibile. E questo, piaccia o no, ha del sacro. Lo difenderemo Dio, la patria e la famiglia, che fanno tanto schifo a qualcuno. Lo faremo per difendere la nostra libertà, perché noi non saremo mai schiavi e semplici consumatori in balia della speculazione finanziaria. Ecco la nostra missione, ecco perché oggi sono venuta qui. Scriveva Chesterton ormai più di un secolo fa: fuochi verranno attizzati per dimostrare che 2 più 2 fa 4. Spade verranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate. Quel tempo è arrivato, signori. Siamo pronti. Grazie. Que discurso! Você ficou emocionado? Não tem como não ficar emocionado, porque ela fala de valores que são inerentes da qualidade humana para você manter o núcleo de poder, a força do ser humano. E simplesmente a gente tem aí um sistema que quer derrubar esses valores. Eu vou falar do discurso de trás para frente, né? Mas olha que interessante quando ela fala no final, que ela fala que vamos ter que acender fogo, né, para mostrar que 2 mais 2 é 4. E nós vamos ter que riscar espadas, né, para mostrar que o mato é verde, né, que as folhas são verdes no verão, né, l'estate é verão. Então olha que interessante. O que está acontecendo hoje com essas alterações nas pessoas? Né? Nós temos um sistema aí que cria uma loucura na cabeça das pessoas, em que elas acham que elas estão tudo certo, e você pode ser o que quiser, e beleza, e não vai alterar nada, ou o que elas falam tem que ser verdade, e acabou. Então nós perdemos noção de realidade, ou eles querem que nós percamos a questão de realidade. Então imagina, você tem que fazer fogo para mostrar que 2 e 2 são 4 e não 5, e que as folhas são verdes no verão. E o que tem a ver com isso então? Por exemplo, houve aí
acho que foi no sábado, né, no SBT, houve lá um debate, e aí o padre Kelmo falou, né, você é uma feminista, e você é a favor disso, disso, disso. Aí a candidata, ela falou, não, eu não sou assim, eu tenho um outro feminismo, sou a favor disso, e eu sou católica. Peraí, as coisas não batem, entendeu? Ou é uma coisa, ou é outra. É a mesma coisa, não tem como você ser da esquerda e ser cristão. Não existe, porque os valores são diferentes. Quando você fala em comunismo e em socialismo, é outro valor diferente do cristianismo. Porque um vê materialismo e o outro vê o amor. Então só por esse discurso aí da pessoa ficar falando não que o feminismo dela é diferente, você já percebe que é isso que eles querem inverter e de repente no último momento volta a ser o que é, sabe? Então nós estamos percebendo muito isso na sociedade. Você percebe claramente o candidato aí, 9 dedos, que fala a mesma coisa. Cada hora ele fala de um jeito, não foi bem isso que eu quis falar, não foi bem isso que eu quis dizer, volta atrás, vai para frente. E nós não somos pessoas imbecis, nós temos uma consciência, tem um código, tem uma conduta. Então a gente segue padrões e existe uma lógica no que a gente segue. Então é muito importante isso. Então vê que já ela mostra que é uma realidade que eles querem criar uma loucura no mundo. E então nós temos que proteger essa verdade. Mas no discurso dela é muito importante que ela fala dos valores da família e ela fala justamente da questão da identidade. Então ela fala, eu sou uma cristã, eu sou uma mulher, eu sou uma mãe, eu sou uma cidadã. Ela tem os valores dela. Ela não vai ser tratada como X, né? Como par 1, par 2, né? Como outros números estão sendo colocados aí. Porque o sistema ele quer que você perca a sua identidade. Ele não quer que você tenha a sua identidade da sua família. Ele quer que você seja a identidade de um sistema. Né? Já é muito que a gente tem um número, nós somos um número diante de um sistema. Mas fora isso, eles não querem que você seja mais nada, que você seja neutro. Né? Tanto é que tem linguagem neutra e coisas neutras, e que você não possa falar mais nada. Você seja o quê? Comum. Você seja uma pessoa encapsulada padrão como outras também. Então isso acaba o quê? Tornando você escravo de um sistema. Porque se você não faz parte da família, você faz parte do Estado. Para o comunismo, a família sempre é um grande problema. Sempre. E aliás, eles acreditam mais na família, em Deus, do que as próprias pessoas da direita, por que pareça. Porque a gente cansa de falar isso e as pessoas, elas não entendem. Né? Mas eles acreditam mais, tanto é que eles acreditam que eles lutam fielmente contra. Né? Porque a família é um grande problema para o comunismo, né? Para o marxismo cultural, então nem se fala. A família, ela dá identidade. Quando eles conseguem tirar essa identidade da família que existe nas pessoas, então eles se tornam donos das pessoas. E donos das pessoas, eles começam a implantar o que eles querem nelas. Nós temos vários filósofos e estudiosos aí, pesquisadores na área de educação, que comentam, né? E eu já falei isso aqui também no Dia dos Professores, fiz um vídeo especial, falando que a escola, qual que é a origem da escola? É justamente moldar um cidadão para a sociedade, para justamente ele não se tornar, como que se diz, uma pessoa rebelde. A princípio as escolas começaram lá na Europa, na Prússia, né, no objetivo das guerras, né, em criar pessoas vinculadas ao Estado, mas nos tempos mais modernos as escolas elas criaram um sistema onde a pessoa fica lá horas e horas, 5 dias por semana, praticamente 12 anos, onde elas se desvinculam de todo o laço familiar, para se tornar pessoas do sistema. Então, muitos pesquisadores comentam sobre isso, né? Que a criação da escola teve esse objetivo. Tem um pesquisador que fez um livro, que é John Taylor Gatto, e o nome do livro chama-se Armas de Instrução em Massa, e ele fala que o sistema de ensino foi financiado por grandes industriais, né, que a gente já sabe quem são aí, no intuito de transformar as pessoas em meros escravos do sistema. Tanto é que muitas pessoas se tornam materialistas quando se afastam da família, se afastam da religião, né, porque eles perdem aquele núcleo familiar e aí eles começam a querer mais as coisas materiais. O próprio John Taylor Gatto, ele fala, né, que se você frita hambúrgueres
passa o dia no computador, desembala e estoca mercadorias da China ano após ano. Você lida melhor com o tédio se tiver uma vida interior superficial, no qual você possa fugir através do álcool, drogas, sexo e outros comportamentos viciantes que são aparentemente inofensivos. Imagine então que todo esse sistema nos vem com o consumidor. Simplesmente isso. A própria esquerda, né, ela é materialista. Vocês olharem todo o material do marxismo cultural, ele é materialista. É uma coisa que está voltado muito mais para o ego, muito mais para você ter, né? Por mais que fale, mas o povo vive na pobreza, sim, porque tiram, né, o de maior valor. Materialismo tanto para mais quanto para menos, né? Há o materialismo pela falta e materialismo por excesso dos grandes. E nesse materialismo, então, é totalmente diferente da doutrina cristã, né? Do pensamento cristão, onde quando se fala em Cristo, você fala justamente do amor de Cristo. E esse pensamento marxista, ele está muito claro, tá inserido na sociedade. Basta você ver como as pessoas estão. As pessoas, elas pensam muito mais em ter um carro novo, em ter coisas materiais, do que se preocupar com o outro, em se apaixonar pelo outro, em ter algum contato com o outro, né? Respeitar o sentimento do outro. Pode perceber, né? A sociedade, ela ostenta um padrão de riqueza que muitas vezes não é nem condição de ter aquela riqueza, porque todo mundo, tem muita gente endividada, financiando carro zero em 60 vezes, financiando casa em 120 vezes ou mais, né? Mas no fundo, né, essas pessoas, elas só ostentam, né? Quem mora em condomínio, quem mora em grandes centros urbanos vê claramente isso que eu estou falando. E talvez as pessoas nem percebam que elas estão vivendo como escravos de um sistema. Eu já falei isso. Mesmo pessoas que estão bem financeiramente, elas não conseguem parar aquele sistema que elas estão porque elas são escravas de um sistema, né? E isso é muito sério, porque o materialismo te afasta, né, de valores ligados à espiritualidade, ligados ao amor, por um simples motivo. A felicidade estará nos bens materiais e não no amor que você pode ter com sua família, com as pessoas que você ama, com as coisas mais simples. Quanta gente quer estar bem para se apresentar para os outros e esquece que às vezes só a presença daquela pessoa é suficiente, do jeito que ela está. Mas muita gente pensa dessa maneira, não, eu tenho que estar muito bem porque eu tenho que ostentar. Né? Não é assim que ela pensa, mas ela acha que ostentando ela vai mostrar que está bem diante das pessoas. Isso é uma coisa materialista, né? E o verdadeiro amor, ele é espiritual. Então, é a balança, ou você pende para o lado material, ou você pende para o lado sentimental, né? Para o lado emocional, para o lado espiritual, para o lado do amor. Há um historiador antigo, né, que chamava William Harris, e ele falava claramente que a escola, ela tinha uma missão de transformar as pessoas em situação uniforme, né? Deixar as pessoas de uma maneira uniforme. Assim combatiam-se as guerras, né? Elas não fariam guerras. Olha que nível que chega o pensamento. Parece uma coisa bonita a princípio, mas no fundo, quando você tem um pensamento dessa maneira, você tem uma condição em que ela traz a escravidão dos seres. Por isso que a Meloni fala no discurso dela: querem nos transformar em escravos. Parece meio maluco, mas é sério. Escravo não é só aquela pessoa que a gente vê em vídeo, em filmes, que ela está lá acorrentada. Não, escravo pode ser um escravo virtual, que está acorrentado a um sistema. E ela é muito clara em colocar todas essas informações, porque ela está falando justamente sobre família, ela está falando sobre liberdade, está falando sobre religião e está falando sobre tudo essa questão do amor que você tem que ter. Então, é totalmente oposto à materialidade. O que vocês precisam entender é que uma pessoa sem vínculo com a família, ela se torna uma vítima fácil, ela se torna uma pessoa fraca e o sistema consegue corrompê-la. Por exemplo, Daniel e outras pessoas foram feitas escravos pelos babilônicos, né, numa época aí. E interessante que o que eles quiseram fazer, os babilônicos, foi justamente tirar
os vínculos que eles tinham com as famílias, ou seja, renomearam, colocaram nomes novos neles. Isso foi uma primeira atitude para que se tirasse o vínculo com a família, ou seja, que mudasse a identidade deles. Isso deixava eles fracos. O que está acontecendo hoje na sociedade? Presta atenção. Tudo eles querem mudar, tudo eles querem inverter, tudo eles querem quebrar para eles entrarem como, olha, já que a sua família não serve, nós somos o papai Estado e vamos cuidar de você. Isso lembra 1984, né? O Big Brother, o Grande Irmão. Mas é interessante, vou te fazer uma pergunta. Quando você teve situações em que você precisou exercitar, precisou colocar à prova a sua integridade, a sua moral, os seus valores, né? A sua índole, com certeza o que você pensou, sua mãe, seu pai, sua criação, o seu Deus, a sua religião, tudo isso aí te fez realmente parar para pensar e agir da maneira correta. Por mais que de repente, talvez, não sei, não conheço sua vida, mas talvez você tivesse uma oportunidade de agir errado. Vamos supor um exemplo assim muito comum. Você tem um valor em dinheiro que está ali, que caiu de alguém. Aquilo lá não te pertence, pertence àquela pessoa que ela perdeu na sua frente e ela está procurando. Mas se a pessoa não tem esses valores, ela vai lá e põe no bolso e fala, é meu, dane-se quem perdeu. Mas quando você tem valores, você fala, não, minha mãe, por exemplo, me ensinou a não pegar nada que é dos outros, e você devolve. E assim a sociedade se vai, assim a sociedade segue. Mas hoje ensinaram, por exemplo, que pegar o que é dos outros é bom, né? Até te transforma você em um super-herói, uma pessoa de sucesso, né? Assim que mostram os filmes e a própria vida, né? Tem alguns que são até perdoados aí pelo sistema. Então é muito sério o que nós estamos vivendo. Portanto, a lógica ela é muito verdadeira, né? Uma criança que está próxima à família, criada com amor, criada com os valores religiosos e os princípios, né, cristãos e outros princípios da família, essa criança ela se torna muito forte e ela se torna quase inviolável pelo sistema. Você pode perceber que hoje muita gente está se perdendo porque não tem mais referência. E é um momento muito sério que estamos enfrentando, porque o próprio Platão ele falava, né, que as crianças deviam ser criadas longe dos seus pais, mas junto da sociedade. Olha que interessante, hein? E assim seria a sociedade perfeita de Platão. E não é que estamos vivendo já exatamente isso atualmente? Estamos vivendo um sistema platônico, né? Um sistema onde as crianças estão vivendo mais perto da sociedade e longe dos seus pais. E qual é o resultado disso? Já pararam para pensar? A sociedade está aí. As crianças com vários problemas, problemas esses muito estranhos, problemas aí que vão desde distúrbios, né, no sistema do seu corpo, até problemas mentais, algumas aí se tornam até violentas. Bom, enfim, são coisas muito sérias, né? Ou seja, alguma coisa está errada. E a coisa está tão errada que vocês precisam pensar um pouquinho. Que tivemos aí um tempo em que analfabetos, que não iam para a escola, conseguiram ter filhos doutores, porque hoje os doutores transformaram a sociedade dessa forma. Você quer saber mais? Continue acompanhando o que eu faço aqui, minhas conversas, que tem assunto muito interessante para você refletir e compreender esse momento atual. Bom, o que eu posso falar para vocês é exatamente isso, né? Nós estamos vendo uma transformação agora global. Eu não sei como será o governo da Meloni, né? A Itália, ela trabalha com o parlamento, então ela vai levar uns 2, 3 meses aí para formar o grupo. Ela não é a extrema direita, como eu estou falando, mas na verdade ela faz uma junção de vários partidos e esses partidos aí formam, né, o que ela chegou e tem muito a ver, né, com esse momento atual em que as pessoas estão realmente preocupadas, porque parece que não está dando certo o que eles querem implantar. Você gostou do vídeo? Se inscreva no canal. Eu colocarei um vídeo um pouquinho mais apimentado da Meloni no canal Bastidores Ocultos, para que vocês assistam lá e se inscrevam. Esse outro vídeo possivelmente vai mexer mais ainda com vocês, mas é só um vídeo dela falando, um vídeo rápido até, mas ela mostra algumas coisas que à primeira vista, quem está envolvido com o sistema
vai achar que é um absurdo, mas se você prestar atenção no que ela está falando, é algo para vocês refletirem, porque nada como o tempo para mostrar os passos que as pessoas tomaram e o que isso está ocasionando, principalmente não só na Itália, mas no mundo inteiro. É isso, pessoal. Vocês no Brasil têm um grande privilégio, né, em que tudo pode melhorar ou tudo pode piorar. Depende da decisão de vocês. Mas por falta de informação, não é, né? Nem por falta de aviso. Portanto, abra os seus olhos. Mesmo você que não goste desse presidente, preste atenção, né? Preste muita atenção. Acho que tem até o grande privilégio de ter a amostra dos dois governos que aconteceram, né? Então é isso aí. Eu acho que vocês têm que refletir, porque tanta gente que era oposição a esse governo, né, que quer voltar, que era oposição ferrenha mesmo, de repente estão com discursos de amor. O que será que aconteceu? É pra gente repensar, né? Quem que muda de opinião tão rápido assim? Tá? Então presta atenção. Agradeço a todos, honrara e até o próximo vídeo. Arrivederci!